Sim. Faz mal. Precisam de algum tempo, podemos começar. Ok. Então, bom dia, vamos dar início à reunião. A ordem do dia hoje tem no ponto 1 a audição da Confederação Cooperativa Portuguesa, a requerimento do PS sobre as altas sociais. Temos connosco o Dr. Joaquim Pequicho, Vice-Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. E para a primeira ronda tem a palavra o Grupo Parlamentar Requerente do PS e a Senhora Deputada Susana Correia. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito bom dia a todos. Dr. Joaquim Pequicho, Vice-Presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, muito obrigada pela presença nesta comissão. Há um conjunto de requerimentos, Sr. Vice-Presidente, que tem a ver com a edição do 8º Barómetro das Altas Sociais. O relatório foi apresentado muito recentemente pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Esta é a 8ª edição e esta Comissão de Saúde não é a primeira vez, mas tem acompanhado estas edições, tendo em conta a problemática de que revestem. E o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendeu por bem juntar ao conjunto das audições requeridas o setor social, tendo em conta a importância deste setor nesta problemática. O que nos diz este relatório, Dr. Joaquim Pequicho, é que efetivamente há um conjunto de causas, mas há 3 que estão identificadas como as principais causas destes internamentos inapropriados no setor da saúde. Uma delas tem a ver com a resposta na admissão de rede de cuidados continuados, uma segunda da espera da resposta para a admissão na ERP, nas entidades de residências para idosos, uma terceira na incapacidade de resposta de familiar ou cuidador e uma outra muito com menos percentagem, mas que eu entendo que o doutor nos pode dar aqui algum esclarecimento, tem a ver com outras questões de ordem organizacional e o tempo de demora de resposta para depois estes internamentos inapropriados, estes utentes serem colocados na rede respectiva. Há aqui um ponto que nós gostávamos de sinalizar, que tem a ver com uma das medidas que nós sublinhamos como terá sido das principais medidas para responder a esta problemática, que é a Portaria 38A de 2023, que estabelece a articulação interinstitucional para efeitos de referenciação e acompanhamento de pessoas que, por motivos sociais, permanecem internados. Após esta portaria, e tendo em conta o foco que ela representa e qual era o motivo da sua criação, continuamos a perceber que há um conjunto de medidas que deverão ser tidas em causa para colaborar nesta portaria. E das audições que nós tivemos a oportunidade de ter aqui nesta Comissão de Saúde, há respostas e medidas que vão sendo propostas, como aumentar a disponibilidade e as vagas no setor social, haver uma resposta mais célere, menos burocracia, criação de legislação e diplomas legais, também gostaria de ouvir o doutor sobre esta questão, e mais vagas no apoio domiciliário. Também é uma questão que nos colocaram aqui, destas mais vagas no apoio domiciliário. Sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados, Dr. Pequicho, nós sabemos que esta rede, embora sendo das principais causas, é uma rede muito de apoio clínico, não tanto de apoio do setor social. Há outras respostas sociais para além desta rede nacional. E as perguntas que eu gostaria de deixar, estando certa que poderá dar aqui um contributo muitíssimo importante na área do setor social e nesta problemática que nós temos vindo a acompanhar, é que dificuldades são estas no funcionamento da rede, um ano à espera de resposta, porquê? O que é que nós temos aqui a obstaculizar que os doentes saiam de um internamento inapropriado para uma resposta correta em rede? E sobre o programa PARES e o PRR, o que é que nos pode dar para que nós, enquanto deputados e Comissão da Saúde, possamos acompanhar de forma séria e comprometedora esta problemática que, como sabe, já é a 8ª edição, mas a verdade é que os aumentos continuam a ser, de números é preocupante e nós estamos seriamente a tentar acompanhar esta matéria e perceber se há novas medidas em cima da mesa para este facto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Joaquim Pequicho tem 4 minutos.
Pequicho, desculpe. Habitual. Mil desculpas. Tem 4 minutos para responder. Sim. À senhora deputada, e desculpe. Muito obrigado. É uma honra estar convosco, estar nesta comissão. As questões que me colocou são muito pertinentes, sabendo até por experiência própria, em participação em outras comissões, o tempo é curto para aquilo que tínhamos para referir. O que é que eu fiz? Preparei um documento que entreguei à senhora Presidente um pouco mais denso relativamente à questão do enquadramento da própria Confecup, numa visão que mais lata, e trouxe também um documento para distribuir não sei se é suficiente, trouxe 10 documentos. Poderei não responder a todas as questões, mas penso que no documento, tudo aquilo que me colocou, penso que abordamos na perspectiva não da saúde, mas numa perspectiva do social. Dizer-vos que eu represento a Confecup é a Confederação Cooperativa Portuguesa, representa 10 dos 12 ramos cooperativos em Portugal, no qual se inclui a Solidariedade Social, onde há uma organização federativa, também representativa, na qual eu sou vice-presidente e simultaneamente administrador executivo, que é a FENACERSI, que representa o movimento CERSI, muito conhecido por ser uma resposta de apoio à pessoa com deficiência e que está um conjunto de CERSIs que estão distribuídas por todo o país e que têm uma resposta muito... a Confecup enquadra-se nesta linha de atuação, sabendo que a Confecup é uma das 4 estruturas que integra a Comissão Permanente do Setor Social e Solidário e eu sou representante tenho uma delegação de competências do ponto de vista da Confederação e da própria Federação para ser o interlocutor nas demais situações que tenham a ver com o setor social e solidário. Dito isto, a minha abordagem vai um pouco ao encontro daquilo que a senhora deputada acabou de referir, quando coloca mais questões do lado social do que propriamente da área da saúde. E é nessa perspectiva que eu queria... com deficiência intelectual, pessoas com doença mental e também, obviamente, a questão dos idosos. Mas eu diria que, quanto aos cuidados continuados, a Associação Nacional de Cuidados Continuados, que é a nossa associada, já esteve aqui na Comissão e já explanou as suas preocupações, na qual nós revemos em grande parte daquilo que foi dito. No que toca à ligação às ERPIs e à área dos idosos, eu penso que há outras entidades como as Misericórdias ou a própria CNIS que estão mais dotadas para trazer algumas preocupações. Eu centrava-me mais naquilo que o barómetro nos diz, que são 26% das pessoas que estão nas altas hospitalares e que precisam de outro tipo de resposta, onde estamos a falar naturalmente das pessoas com deficiência intelectual ou multideficiência e estamos a falar também pessoas num quadro de doença mental, separando a doença mental da deficiência intelectual como ponto de partida para a discussão. Voltando à questão de direitos. Uma questão de direitos porque nós podemos correr riscos sérios de uma crescente institucionalização forçada das pessoas, matéria que nós nos opomos claramente. Do ponto de vista dos direitos humanos, nós não entendemos que as pessoas com deficiência intelectual ou multideficiência e as próprias pessoas com doença mental devem ter um mecanismo de institucionalização. Devem ter, sim, uma resposta adequada às suas necessidades, às necessidades de apoio. Há pessoas com deficiência intelectual e multideficiência que têm necessidades de apoio mais complexas, outras menos complexas, mas para nós é muito importante que haja uma articulação entre os serviços públicos, as organizações que estão no terreno, numa lógica muito de inclusão comunitária, de ativação das respostas que estão e que têm base comunitária, no sentido de garantirmos que não há uma institucionalização das pessoas. Isto para nós é muito importante porque corremos sérios riscos para responder a uma necessidade da área da saúde, a uma questão mais institucional da própria capacidade de resposta da área da saúde, podemos incorrer neste nós entendemos que podemos ativar um conjunto de respostas que estão na comunidade, estruturas de proximidade, organizações de base comunitária como são a realidade das CERSIs, que têm toda uma ligação à comunidade e, naturalmente, estamos por esta via também a combater qualquer processo de institucionalização, a chamada desinstitucionalização que vem da diretiva europeia e estamos, acima de tudo, a garantir inclusão comunitária das pessoas, ativando os serviços que estão de proximidade. É esse o papel
que nós temos vindo a fazer, é todo esse processo de transformação organizacional e de compromisso. Sim, vou terminar, dizendo que no que toca à portaria 38A, e penso que aqui é um dado importante, das 400 vagas que foram contratualizadas numa primeira fase com o setor social, só há 2 contratos para pessoas com deficiência intelectual. E isto, obviamente, requer da nossa parte um olhar atento, porque há 2 situações que podem estar a acontecer. Ou realmente os serviços estão em estreita articulação e conseguem ter resposta para as diferentes respostas sociais que as organizações oferecem, ou as pessoas podem estar a ficar dentro nas altas hospitalares retidas e, naturalmente, não estamos a fazer o processo individual de transição para uma inclusão comunitária e para aquilo que é necessário. E isto acontece também, fundamentalmente, porque a capacidade instalada nos territórios é insuficiente para a resposta que é preciso dar às pessoas. E aqui temos muitas propostas que estão no documento, mas que eu poderei explanar mais à frente. Muito obrigado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Sofia Carreira, por favor. Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Jaquibe Quicho, é com muito gosto que o vejo hoje em comissão, que o cumprimento, bem como ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O 8º barómetro dos internamentos sociais, promovido pela APA, apurou que o Serviço Nacional de Saúde tinha, a 20 de março de 2024, 2.164 camas ocupadas por pessoas inapropriadamente internadas, 11% do total de camas hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, um crescimento muito significativo face aos anos anteriores, incluindo 2023. Este aumento de números de casos de internamento inapropriado em hospitalar do Serviço Nacional de Saúde acontece apesar do anterior governo do Partido Socialista ter aprovado, no início do ano passado, a portaria 38A/2023, que pretendia dar resposta aos utentes que permanecem internados nos hospitais por não terem condições de autonomia ou rede de suporte familiar, possibilitando o acolhimento em lar, ou seja a título temporário, seja a título definitivo. O mesmo estudo estima ainda que os internamentos sociais representam, só no primeiro trimestre de 2024, um encargo superior a 68 milhões de euros para o Estado, mais 16 milhões face a março de 2023. Sabemos que em abril de 2024 estavam cerca de 2.200 doentes internados em hospitais públicos, à espera de vagas em cuidados continuados, mais 22% do que no início deste ano, e que naturalmente, é com grande preocupação que a bancada do Partido Social Democrata olha para esta realidade e, em particular, para os dados revelados pelo 8º barómetro de internamento social, que revela, antes de mais, uma grande desumanização do setor, com milhares de doentes, no fundo, ao abandono e sujeitos aos diferentes perigos dos internamentos longos, que todos nós sabemos que existem, para além do evidente desperdício de verbas públicas. Considerando o exposto, entendemos importante ouvir os contributos com vista à redução dos casos de internamento inapropriado e, assim, permita-me, nesta fase da minha intervenção, levantar algumas questões que certamente contribuirão para um maior sucesso da nossa audição. Que avaliação faz a Confederação Cooperativa Portuguesa sobre a evolução dos internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 8 anos, bem como as consequências que essa realidade tem para o Serviço Nacional de Saúde, quer em termos de funcionamento, de encargos ou mesmo em termos sociais? Que reflexões, sugestões, propostas considera a Confederação Cooperativa Portuguesa que deveriam ser ponderadas e seguidas com vista à redução do elevadíssimo número de internamentos inapropriados que atualmente existem nos hospitais públicos, não só ao nível de um esforço das respostas dos cuidados continuados ou paliativos, mas também ao nível da disponibilização de estruturas residenciais e da dinamização de cuidados de hospitalização domiciliária. Concretamente, em que medida considera a Confederação que o setor cooperativo pode contribuir para a redução dos internamentos sociais? Permita-me recordar com otimismo que é um dos eixos do Plano de Emergência para a Saúde que o Governo apresentou há poucas semanas,
plano que prevê, na parte referente aos cuidados urgentes, libertar camas indevidamente ocupadas por situações sociais nos internamentos hospitalares dedicados a doentes com patologia aguda, para a qual estão naturalmente a ser empenhados esforços junto do setor social e privado, assim como a avaliação da hospitalização domiciliária, sempre que a mesma seja possível ou adequada. Concluímos que enfrentamos no setor da saúde uma das muitas pesadas de uma herança de um governo socialista, num dos setores que mais diz aos portugueses e que exige do atual governo uma determinação, grande resiliência e, acima de tudo, uma mudança profunda no setor. Obrigada, Dr. Joaquim Pequicho. Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Senhora Deputada e Vice-Presidente Marta Silva. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Excelentíssimo Senhor Dr. Joaquim Pequicho. Gostaria de começar por agradecer a sua presença nesta comissão, que certamente irá permitir fazer uma séria reflexão sobre um tema tão sensível como o dos internamentos sociais e que representam atualmente um desafio acrescido para o nosso SNS e para a comunidade em geral. E como já aqui foi referido, não queria estar a repetir-me, os dados do barómetro são alarmantes, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, mais de 2.000 camas ocupadas por pessoas que já não apresentam condicionantes do âmbito clínico para permanecerem no hospital e que resulta num custo somado de centenas de milhões. Portanto, não vou estar aqui a alongar-me sobre esta matéria, já foi amplamente explanado aqui, mas são números que exigem uma ação urgente e eficaz e dar nota que o Chega tem desde sempre defendido uma integração fluida entre os setores social, privado e cooperativo na saúde e acreditamos, efetivamente, que esta complementariedade é a chave na resposta que estas pessoas e famílias devem ter. E por também acreditarmos que a Confederação Cooperativa Portuguesa pode aqui desempenhar um papel fundamental nesta reflexão, que se quer conjunta e sem complexos ideológicos, gostaria de levantar aqui algumas questões para melhor compreendermos em conjunto como é que podemos avançar nesta direção. E é exatamente sobre a integração setorial que eu gostava de ouvi-lo. Como é que vê a possibilidade de uma franca e assumida interação entre os diferentes setores para resolver este problema e caso conheça e queira relatar que modelos de cooperação bem-sucedidos poderiam ser adotados ou adaptados ao nosso contexto, falar também um pouco das capacidades e recursos atuais das instituições, sabendo que cada doente fica em média 175 dias a ocupar uma cama depois de ter alta clínica, sabendo que um doente internado no hospital está exposto a mais riscos e mais custos para o próprio SNS e que cria naturais constrangimentos ao setor e às urgências e às unidades de saúde, e que, segundo a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, o impacto financeiro desta situação ultrapassa os 260 milhões de euros por ano, conhecendo também as dificuldades financeiras que atravessam as IPSS, ERPs e as unidades de cuidados continuados integrados, e aqui dou nota que desde 2021 encerraram mais de 300 camas por incapacidade financeira destas entidades, pergunto-lhe quais são, na sua opinião, os principais obstáculos que o setor atravessa para aumentar ou até manter a sua capacidade de resposta, sendo que o Estado tem ou não reiteradamente falhado para com estas instituições, e a palavra é mesmo falhanço, se já reuniram com o atual Governo para discutir esta situação e, se sim, qual foi o resultado, sentiram acolhimento relativamente aos vossos anseios? Para já são estas as questões que eu tenho para colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, muito bom dia a todos. Dr. Joaquim Pequicho, espero estar a pronunciar corretamente, seja muito bem-vindo a esta Comissão. A Iniciativa Liberal saúda a Confederação Cooperativa Portuguesa. Eu creio que é inaudito, nesta sessão legislativa, pelo menos, que me recordo, mas temos uma banda sonora aqui a acompanhá-lo e, portanto, dá aqui algum alento a esta Comissão. Nós já tivemos muitas audiências a respeito deste assunto
sobre os internamentos indevidos e as altas sociais. Eu creio que o diagnóstico já está a ser mapeado, mas é sempre importante que fique claro o que é que está a falhar. Para nós, o setor social e cooperativo tem uma importância preponderante na prestação de cuidados de saúde e até no apoio social. Parece-nos que a sociedade civil desempenha aqui um papel absolutamente fundamental. Não se trata de substituir ao Estado, trata-se de fazer melhor que o Estado aquilo que deve ser feito, que é ajudar os concidadãos. Portanto, da nossa parte, achamos muito importante que assim continue a ser e, portanto, que as IPSS e as cooperativas que têm este forte braço social possam continuar a desempenhar bem a sua atividade. Olhando para este problema em particular, enfim, nós sabemos que desde 2017 até à data de hoje, o número de internamentos indevidos aumentou consideravelmente, cerca de 700 e pouco para 2.714, como refere, aliás, no seu documento. Parte destes internamentos, naturalmente, que pode ser explicada pela evolução demográfica. Sabemos bem que a população portuguesa está a envelhecer, mesmo com os saldos migratórios. Somos o segundo país mais envelhecido da Europa. Agora, isto não explica tudo. Certamente que o envelhecimento, a alteração demográfica, não explica este aumento muito considerável dos internamentos sociais. Portanto, a questão que eu lhe queria colocar, duas questões, aliás. Uma é quem é que está a falhar. Imagino que a culpa possa ser repartida por vários atores aqui do setor. A questão são as IPSS não estão a conseguir cumprir com a sua função, a rede de cuidados continuados, são as cooperativas, no caso, que não têm os meios, ou tendo os meios, não as estão a usar da forma devida, como poderiam. Porquê? Porque há constrangimentos operacionais, constrangimentos financeiros, ou terá sido a tutela. Houve alguma alteração nos últimos anos, ou também falta de alteração, ausência de reformas que eram necessárias e devidas, porque a rede dos cuidados continuados, de facto, precisa de uma intervenção grande, que deram aso a esta situação que vivemos hoje. Portanto, essa é a questão, é para que fique claro, escrito, preto no branco, porque é que chegamos até aqui. Porque o Estado está a falhar com quem não pode falhar, que é com as pessoas que mais precisam. Se estiver a falhar com pessoas que são autónomas e que têm os seus meios e capacidade para viver de forma autónoma, não será um problema de grande monta, ou pelo menos tão comparável com este problema, que é falhar a quem não tem alternativa absolutamente nenhuma. Por outro lado, se este é o diagnóstico, a questão é, então, como é que resolvemos isto? Obviamente que aumentar o número de recursos, seja financeiros, seja humanos, será certamente o meio para atingir, mas sabemos que somos um país de parcos recursos, nem sempre bem utilizados. Enfim, haverá divergências políticas sobre isto, mas eu diria nem sempre bem utilizados. E, portanto, a questão é, então, com os recursos que nós temos, que tipo de reformas políticas que o governo devem ser feitas para conseguirmos começar a resolver o problema, estando conscientes que irá demorar o seu tempo, naturalmente, porque este é um processo longo, exigirá certamente reformas, um reforço não apenas da rede de cuidados continuados, mas também de apoio às cooperativas e às IPSS, mas esse caminho tem de começar aqui, pode começar aqui hoje, e, portanto, com a sua ajuda, creio que conseguiremos dar passos nesse sentido. E para já é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Joaquim Pequicho tem, neste momento, 12 minutos, que corresponde ao somatório dos tempos das intervenções, naturalmente às questões e para aquilo que acha que não teve tempo de dizer na sua primeira intervenção. Muito obrigada. Muito bem, eu vou tentar responder às questões que me foram colocadas, agradecendo desde já as mesmas, e eu tentei enquadrar a minha intervenção muito breve, nos 4 minutos, tentando explicar um pouco o que era a Confecup e o perfil desta estrutura representativa. Tem assento na Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, onde nós tivemos com o anterior Governo uma relação de trabalho diário, com reuniões no âmbito da Comissão Permanente semanais, depois quinzenais, principalmente diárias no período pandémico, depois semanais na fase seguinte, na fase de recuperação, e depois, obviamente, espaçadas mais no tempo, em função, mas tivemos uma relação muito estreita do ponto de vista do trabalho,
acima de tudo porque a Confeco, pelo seu perfil, é uma estrutura de cooperação e não uma estrutura de, eu diria, de outro tipo de reivindicações, o que significa que assumimos também um pouco a corresponsabilização daquilo que ficou por fazer. E esta corresponsabilização deve ser extensiva aos partidos políticos, extensiva à sociedade portuguesa, aos diferentes governos, às diferentes forças da sociedade civil, porque mais do que olharmos para trás relativamente àquilo que ficou por fazer, para nós é fundamental percebermos o que é que podemos, qual o caminho a percorrer rapidamente. Eu comecei por dizer evitar a institucionalização das pessoas, comecei por dizer que era importante ativarmos estas estruturas de base comunitária que estão de forma capilar por todo o país e que são uma força enorme que temos, diferenciadora de outras realidades no contexto europeu. Muitas das vezes o contexto europeu não compreende a realidade destas organizações, como as IPSS, como as cooperativas de solidariedade social que eu represento, as CERCIS, como as Misericórdias, não compreende esta relação de cooperação entre o Estado e até entre mecanismos, eu diria, de mais economia aberta e que nos parece que pode, no futuro, vir a ser algo penalizador do ponto de vista da capacidade já instalada, dos saberes que existem nas organizações e na capacidade de recursos que existe para responder às necessidades. Quando se fala do ponto de vista mais de uma visão economicista, dos tais 261 milhões de euros que pesam sobre o orçamento da saúde relativamente às altas hospitalares, aquilo que me parece que é importante é nós olharmos para este setor social logo numa primeira linha de atuação, no sentido de ativá-la como, do ponto de vista da pilotagem, do projeto piloto, de avançarmos com um projeto piloto, de criação de equipas que possam ajudar a fazer planos individuais de transição, porque as medidas que possamos entender do ponto de vista macro não se ajustam às necessidades de apoio individual de cada pessoa que está na alta hospitalar. Por isso é que eu falava que é uma questão de direito, é uma questão de direito individual e por isso temos que ter equipas de apoio e as organizações estão preparadas para isso. Eu tenho a certeza que as CERCIS estão preparadíssimas para isso, para servir de apoio e reforço aos hospitais, no sentido de encontrar uma resposta mais adequada às pessoas e, acima de tudo, garantindo impactos verdadeiros nas pessoas, impactos verdadeiros nas comunidades e, obviamente, a transformação também desse esforço do erário público em algo que tem impacto nas pessoas. Por isso, quando falamos numa visão mais economicista, eu não sei se 261 milhões de euros são suficientes para aquilo que eu sinalizo como importante do ponto de vista até do plano de investimento que temos que fazer no país. Nós já falámos aqui que temos que ter aumenta a capacidade residencial, de apoio residencial para as pessoas, quando no caso da deficiência intelectual e multideficiência estamos a falar de lares residenciais, pequenas unidades de 20, 25 pessoas, estamos a falar de residências de autonomização para a inclusão, estamos a falar também de CACIS, que são centros de atividades para a capacitação e inclusão, estamos a falar do apoio domiciliar, estamos a falar de um conjunto de respostas que poderão ser uma solução para cada um dos indivíduos que está indevidamente ou que tem uma alta hospitalar e que obviamente precisa uma ligação ao seu projeto social e à continuidade daquilo que é o seu projeto de vida. Por isso, eu defendo, como eu disse há pouco, a ativação de equipas de apoio aos hospitais. Defende a inovação também, a experimentação não nos faz mal nenhum. Esta verba que está e que pesa no erário público, uma parte dela pode ser canalizada para a experimentação, para a inovação social, gerando impactos sociais verdadeiros e temos as organizações preparadas para isso. A questão do plano de investimento nas várias áreas, reparem, nós em função do tal pensamento europeu, não aproveitámos o PRR para fazer investimentos em lares residenciais porque entendia-se que isso podia ser uma lógica de institucionalização das pessoas. Não é essa a cultura que prevalece nas organizações. Eu posso-vos assegurar que há um compromisso para a inclusão comunitária, há um compromisso para a transformação organizacional, para combater qualquer forma de institucionalização, principalmente as culturas institucionalizantes, o que significa que temos que repensar eventualmente numa versão do PARES
já que não vamos pelo investimento do PRR, irmos pelo investimento de PARs, uma versão 3.0 do PARs, ou 4.0, o que quiserem, para que possamos alavancar os investimentos ao nível das respostas de lar residencial, na habitação colaborativa, também como projeto inovador do ponto de vista da capacidade de resposta às pessoas. O apoio domiciliário, estamos todos de acordo, temos que aumentar a capacidade ao nível do apoio domiciliário. Obviamente temos que rever o modelo de funcionamento e de financiamento do SAD, nomeadamente aquilo que nós sinalizámos em comissão permanente, que é a importância de revisitarmos a tipologia dos serviços prestados no serviço de apoio domiciliário, porque a tipologia é uma tipologia que está desajustada às necessidades de apoio que as pessoas sentem hoje, e isso pode também estar na base das limitações que o setor social tem de receber mais pessoas do ponto de vista do apoio domiciliário e poder ir mais longe nesse mesmo apoio, porque a tipologia não permite, por exemplo, em matérias da reabilitação, das áreas da saúde, não nos permite ir mais longe, o que significa que temos que revisitar o SA. Depois, ao nível da saúde mental, porque eu tenho estado só a defender, tenho estado a ter o foco mais na deficiência intelectual e multideficiência, mas também nos preocupa a saúde mental, porque também existem visões de cultura institucionalizantes na saúde mental e, naturalmente, temos os fóruns socioocupacionais, que foi uma resposta já testada e que nos permitiria responder às pessoas que têm uma situação de saúde mental e ter aqui uma resposta de socioocupacional que lhes permita, nós chamamos os fóruns ocupacionais, nomeadamente criando aqui e respondendo à tal simplificação, porque nós muitas das vezes para desenhar as respostas temos a necessidade de as regulamentar, de as tornar muito densas, com pouca flexibilidade, com pouca adaptabilidade àquilo que são a realidade dos territórios. E isso faz com que haja muita dificuldade, por exemplo, na reconversão de espaços e de equipamentos que existem que estão obsoletos do ponto de vista da resposta, mas podiam ser reconvertidos, por exemplo, para esta área dos fóruns socioocupacionais. Obviamente com um bom investimento na qualificação e capacitação dos profissionais e das próprias organizações. Depois, questões mais macro, a interoperacionalidade das respostas do ponto de vista da complementaridade. Existe sempre muita dificuldade, isso é um facto, não é matéria que eu possa dizer que é responsabilidade da A ou de B. Precisamos ter criar uma consciência coletiva de que as respostas não podem ser metidas em pequenas caixas. Tem que haver uma interoperacionalidade e uma intercooperação. O esforço do erário do Ministério da Saúde tem que ser, diria, mobilizado para o esforço complementar ao esforço do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. As respostas têm que ter esta complementaridade e esta interoperacionalidade, que é difícil, muitas das vezes, por força da tal regulamentação que não permite, por exemplo, que uma pessoa possa ter duas tipologias de respostas sociais ao mesmo tempo, porque entende-se que está-se a duplicar o apoio, quando esses apoios podem e devem ser de complementaridade. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas vou tentar nos 12 minutos. Depois, houve aqui uma preocupação, quais os constrangimentos nas organizações. Não vale... Diga? Sim, muito obrigado. Sim, mas eu também, como trouxe o documento, algumas das minhas ideias, porque aqui na narrativa na exposição posso estar a confundir conceitos, ou a não ser tão transparente e claro na fluidez do discurso, mas penso que o documento suporta algumas ideias. A questão das organizações. Há aqui vários aspectos críticos que eu gostava de partilhar convosco. Por um lado, a questão da sustentabilidade, porque a qualidade nós garantimos. É que nós somos um país que temos no setor social um compromisso com a qualidade dos serviços que prestamos e a baixo custo. Não nos podemos comparar a outros países europeus em que exigem qualidade, mas garantem transferências suficientes para cumprir com essa qualidade. Nós temos qualidade no serviço, temos equipas altamente qualificadas e isso, agora, temos que acompanhar essa qualidade com a sustentabilidade. E essa sustentabilidade, uma das questões que nos preocupa, por exemplo, é a previsibilidade. Eu penso que o Zé António Bourdain aqui referia muitas das vezes o atraso que existe nos contratos. Essa previsibilidade que não é assegurada é um fator de perturbação para a sustentabilidade das organizações. Naturalmente, atualizando a comparticipação em valores que sejam valores correspondentes à qualidade que exigimos.
uma das questões que eu coloco aqui no preâmbulo do documento que entreguei à Sra. Presidente é uma questão de que nós temos que olhar para a economia do cuidado, onde entra a reabilitação, o apoio social, tudo, aquela economia social, aquela economia do cuidado que a Europa tanto defende, numa lógica da qualificação deste ecossistema, onde nós temos que realmente apostar na qualidade, ter um ecossistema altamente qualificado, com os melhores profissionais, dando garantias do ponto de vista da capacidade e da robustez financeira para as organizações poderem então cumprir com este desígnio. E aqui começamos a entrar em aspectos críticos, como eu referi há pouco. Desde logo esta questão da valorização das carreiras do setor social e solidário. Reparem, nós podemos dar vários exemplos. Nós temos uma cultura instalada no setor social que temos que de uma vez por todas quebrar e, obviamente, diria uma consciência coletiva tem que saber dar esse passo. Nós não podemos pensar que a economia do cuidado, na qualidade que nós pretendemos ter, é feita por qualquer pessoa. Não, tem que ser pelos mais qualificados. Temos que ter capacidade de cooptar os mais jovens, os mais qualificados, com mais ferramentas e mais preparados para poderem garantir essa mesma qualidade. Mas nós olhamos para um diretor de serviço, se formos aos instrumentos de regulação das condições de trabalho, de referência para o setor social, vamos a um diretor de serviço, um diretor técnico, o valor de referência são 1.337 €. Quando vamos a um técnico de serviço social, ou um enfermeiro, ou a um psicólogo, estamos a falar 1.100 € de vencimento mensal. Quando vamos a um monitor de CACI, estamos a falar de 872 € de valor de referência. Quando vamos olhar para o subsídio de refeição, estamos a ter um valor de 4 € no subsídio de refeição, quando o Estado paga a 6, estamos a falar uma diferença de aproximadamente 500 € no final do ano para este setor, o que significa que estamos, e isto, vocês dizem, está bem, mas as organizações podem praticar outra estrutura remuneratória, claro, a Confecup está num diálogo social com as suas organizações, com os seus profissionais, a tentar encontrar um IRCT de referência com outros valores, mas se nós utilizarmos para o cálculo das comparticipações do Estado este IRCT que eu agora, este instrumento de regulação das condições de trabalho que eu refiro, qualquer organização que queira ter uma lógica de valorização dos seus profissionais vai entrar numa situação financeira para além das dificuldades que já tem, mas adicional. E por isso é importante termos esta consciência de que temos que valorizar a estrutura remuneratória e uma política remuneratória para o setor e, naturalmente, temos que equiparar àquilo que é o setor, aquilo que é a remuneração da função pública, tendo como referencial isso e podendo, então, garantir, naturalmente, este aspecto da valorização das carreiras do setor social. Eu daria um exemplo, e tenho no documento o programa Avançar. Se nós contratarmos um jovem, e bem, o programa, nada contra o programa, nada contra o valor de referência, nós temos que subir a nossa política remuneratória até por equiparação ao enquadramento europeu, mas nós temos, se eu contratar, na minha organização, se contratar um jovem por este mecanismo, eu vou pagar 1.385 €, que é superior àquilo que estou a pagar a uma diretora técnica com 20 anos de experiência e com responsabilidades do ponto de vista legal e da gestão das equipas, que não se equipara a uma pessoa que está a iniciar a sua carreira, por muitas competências que o jovem tem. Agora, não entendam qualquer crítica ao facto de criarmos mecanismos que possam nos levar um pouco mais longe. Eu já percebi que tenho que terminar dizendo que mais alguns aspectos assim críticos. Eu agora ia entrar no PRR, não sei se posso entrar numa outra fase, se querem, não sei, também já vou longo. Um minutinho respondermos, uma vez que foi uma questão colocada por mais aqui um grupo parlamentar. Sim, exatamente. Não, para nós o PRR é fundamental. Há investimentos em curso, há muitos investimentos que ainda não conseguiram avançar. Obviamente também nós vamos sentindo que o tempo passa e é preciso fazer um mapeamento dos investimentos em curso, aqueles que estão mesmo em curso. Também é preciso perceber quais são as candidaturas que estão condicionadas por falta de dotação financeira, mas estão prontas para arrancar. É importante que se pense em algumas áreas estratégicas onde temos que realmente reforçar por via de algum mecanismo de reconversão da tal distribuição das verbas que foi feita, acima de tudo também para percebermos quais são os investimentos que estão com possibilidade de desistência, porque nós sabemos que há organizações que apresentaram as suas candidaturas,
houve uma alteração significativa no mercado, os preços dos materiais estão mais elevados, a construção é mais cara, a inflação teve um impacto brutal na gestão das organizações e naquilo que são as suas perspectivas e os seus planos de investimento e as taxas de juros que influenciam naturalmente, significativamente, a capacidade de investimento por parte das organizações e, naturalmente, nós estamos num momento crítico se queremos cumprir 2026. É preciso fazer um mapeamento do que está em curso, o que está por fazer e o que é que pode substituir aquilo que realmente não vai conseguir, vai ficar para trás. Mas não mobilizar verbas para outro tipo e para outra tipologia de investimentos que não sejam estes investimentos na capacidade e no aumento da capacidade do setor social para ir mais longe, tendo em conta aquilo que é a longevidade, né, ou melhor, este inverno demográfico que estamos a assistir e as questões demográficas que estão em cima da mesa e por isso não podemos perder esta oportunidade do PRR. Não sei se foi claro. Tenho que terminar, depois teremos agora mais uma ronda e o Sr. Doutor poderá também, no âmbito desta segunda ronda, depois completar. Passava então a palavra nesta segunda ronda ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra a senhora deputada Sofia Carreira. Tem 1 minuto. Obrigada, senhora Presidente. Dr. Joaquim Pequish, pelas suas palavras percebemos que efetivamente um ajustamento nesta verba que é gasta, os 260 milhões que apresentamos aqui, no sentido de, juntamente com a verba do PRR, permitir uma melhor eficiência da rede social, não é? Porque estamos com a hipótese de concretizar no PRR 5.500 novas camas, que neste momento encontra aqui uma dificuldade por estar francamente atrasado. Portanto, de que forma é que perspectiva esta relação com as verbas que já estão assumidas para este setor, com o investimento no PRR e com todas as propostas que fez, nomeadamente com a valorização das carreiras, qual é o enquadramento que nós conseguiríamos dar para, no sentido de atalharmos caminho, no fundo é isso, não é? De conseguirmos ultrapassar esta condição com a melhor e a maior brevidade possível. Esta relação vê-a como viável? Muito obrigada, senhora deputada. Para o grupo parlamentar do PS, dou a palavra à senhora deputada Susana Correia. Obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, Dr. Joaquim Pequish, pela informação que nos traz. Eu não poderia deixar de sublinhar o que a senhora deputada Sofia Carreira do PST disse na sua primeira intervenção, quando nos fala em carregar uma herança pesada do Partido Socialista. Do que nós percebemos nesta matéria em apreço é que, efetivamente, o que faz o carro andar são mesmo as medidas que foram tomadas no anterior governo. Não percebemos, num conjunto de audições, que novas medidas para esta questão tenham sido aqui colocadas em cima da mesa. E aproveito para questionar Dr. Joaquim Pequish, se, por exemplo, por parte do Ministério da Saúde, já foram chamados, tendo em conta esta questão de dar continuidade ao trabalho que nos falou que fazia quase diariamente com o anterior governo, e tendo em conta o que estamos a viver no 2026 para implementar a questão do PRR, se efetivamente foram chamados pelo Ministério da Saúde, dando nota da importância desta área para o atual governo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra à senhora deputada Marta Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, em conclusão, e em nome do Chega, agradeço a clareza das suas respostas, bem como o memorando que nos deixou, reiterando aqui a importância de uma abordagem integrada e coordenada para enfrentar este problema, que é também um problema de todos nós. Entendemos que, como eu disse na minha intervenção inicial, que esta colaboração entre os diversos setores não é apenas desejável, ela é essencial. E desde sempre que temos defendido que o setor social e solidário deve ser reconhecido publicamente como um parceiro incontornável. O Chega está, como sempre esteve, disposto a trabalhar em conjunto para encontrar as soluções em prol daqueles que são os mais vulneráveis de todos, da nossa sociedade. E não tenho mais questões a colocar, agradeço novamente a sua presença e a clareza com que nos respondeu. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Mário Mourinho Lopes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para agradecer a sua vinda, a sua presença, o seu esclarecimento. Creio que levantou aqui alguns pontos importantes. Não ficou totalmente claro o que é que nós, do ponto de vista de políticas públicas, podemos fazer
nós estamos numa discussão eminentemente política. Os problemas operacionais, financeiros que enfrenta, esses teremos dificuldade em poder ajudar, porque não estamos no terreno, compreensivelmente. Mas aqui discute-se as políticas públicas e, portanto, se houve alguma coisa no passado que ficou mal feita, independentemente da culpa poder ser atribuída ao partido A, B ou C, a questão é, isso tem de ser naturalmente debatido para que possamos fazer melhor do que aquilo que fizemos até agora. E se as coisas não estão bem, alguma coisa não fizemos bem, não é? E, portanto, eu acho que só ficou essa pequena nota. Eu percebo a sua posição, que não queira aqui meter-se no meio do debate político, percebo bem, é legítima e respeitável, mas é útil para nós para que possamos fazer melhores políticas públicas. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Joaquim Pequicho tem 3 minutos. Sim, pronto, há político que é da política, ao social o que é do setor social, e foi esse o exercício que tentei fazer, obviamente percebendo aquilo que é a dialética dos partidos e do debate político, do confronto político. Tive o cuidado de, como organização que está na cooperação, de sinalizar a mais-valia ou a importância que tive na interlocução com o anterior Governo e, obviamente, também não deixando de valorizar a interlocução com este Governo, que será, obviamente, em crescendo, considerando, e respondendo já à Sra. Deputada, considerando que para já a interlocução única que houve no âmbito do papel da Confecub foi com o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, na pessoa da Sra. Secretária de Estado, Clara Marques Mendes. E, nesse sentido, as interlocuções vão-se manter neste respeito desta dimensão de cooperação e de sinalizar os problemas e a operacionalidade das questões em sede própria para podermos conseguir caminhar na solução dos problemas. Percebo que há uma dialética política, respeito, entendo, poderei contribuir, e foi isso que eu fiz, foi com um documento que cria uma consciência de pensamento sobre alguns aspectos. Não é um documento denso, são pequenas notas que, na sua articulação, cria uma matriz de pensamento sobre aquilo que tentei defender. Eu queria só dizer à doutora Sofia, quando eu falava dos 261 milhões de euros, a mobilização deles para uma parte dessa verba para ativar as organizações em projetos de experimentação, no sentido de termos equipas multidisciplinares a apoiar o Ministério da Saúde na articulação direta, não deixar que isto fique entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e entre os institutos públicos, mas numa lógica de proximidade, cooptar as organizações para este esforço, e eu tenho a certeza que elas têm capacidade instalada, capacidade técnica, e podemos aqui definir projetos individuais de transição para o contexto que eu referia, de inclusão comunitária, independentemente daquilo que é a realidade e o perfil de cada indivíduo e da necessidade de apoio que é preciso para cada um dos indivíduos. E por isso os 260 milhões, uma parte dessa pode ser para gerar esta experimentação, esta inovação, e com impactos verdadeiros que são mensuráveis, e por isso as organizações estão disponíveis para isso, a FENACESS está disponível para isso, a Confecub está disponível para isso, e obviamente as CERCIS também. E foi mais isso que eu tentei valorizar. Um aspecto que eu não falei, mesmo nos 15 segundos que me falta, a questão de eventualmente ponderarmos um mecanismo extraordinário dos limites do enquadramento do Código da Contratação Pública, porque há uma ideia que a contratação pública defende o erário público, é um facto, mas se nós percebermos que as verbas atribuídas no âmbito do PR já estão definidas, o erário público já está definido, porque o erário público não vai meter, e pelo contrário, se olharmos, vamos reduzir custos operacionais e custos de contexto em função da aplicabilidade de um Código da Contratação Pública, que é para as organizações uma enorme dor de cabeça, porque se para o Estado imaginem o que é para as organizações que não têm os recursos e os advogados e etc. para responder a isso. Por isso, não se pense que a aplicação do Código da Contratação Pública vai ferir o erário público, pelo contrário, vai reduzir os custos operacionais e os custos de contexto e contribuir para a sustentabilidade das organizações. Uma outra questão, a previsibilidade na restituição do IVA é uma questão operacional, técnica. Nós sabemos que a interoperabilidade com a autoridade tributária ainda está por resolver, mas é importante que este mecanismo seja célere, porque as organizações que estão a fazer investimento precisam de uma restituição do IVA rapidamente.
E, obviamente, clarificando se essa restituição do IVA fica única e exclusivamente àquilo que é a comparticipação do PRR ou é extensível a todo o investimento. Nós não estamos a fazer investimentos para depois os vender. As organizações não estão a construir equipamentos para depois vendê-los a terceiros. Estão a fazer equipamentos para os pôr ao serviço de uma causa pública e da produção de um bem público, que é a inclusão das pessoas que nós apoiamos. E penso que, de certa forma, eu disse tudo. Há uma frase que é: mar calmo não faz bom marinheiro. Nós, organizações, estamos habituados a lutar todos os dias. O que precisamos é que também aqui os senhores deputados percebam as nossas dificuldades, se juntem a nós e que percebam que no setor encontram pessoas sérias, comprometidas, a sociedade civil está comprometida e pode ser, obviamente, e é com toda a certeza, em conjunto com o Governo, seja ele qual for, a solução para os problemas que temos no país. Por isso, muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Joaquim Pequicho. Em nome da Comissão de Saúde, queria transmitir o nosso bem-aja ao trabalho que a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade faz, as vossas instituições, e obrigada pela disponibilidade para esta audiência, e damos assim por terminada e distribuiremos toda a documentação que fez o favor de nos deixar. Muito obrigada mais uma vez.